Caramba, mano, o ano tá acabando já, bicho. Tu é doido, é? Eu acho que eu fiz o meu último show do ano, provavelmente, porque acho difícil aparecer algum show a partir de agora. Eu sei que vai ter alguns shows aqui, tanto aqui na região aqui que eu pesquiso, né, pra ver shows que vai acontecer próximo aqui de mim, pra eu ir assistir. Às vezes eu consigo fazer, sabe? Então eu sempre vou nos shows, porque de vez em quando acaba acontecendo de ter a oportunidade de fazer o show. Então sempre que eu posso vou assistir, né? E também porque eu gosto de assistir, não é só por causa disso, não. É porque eu gosto de assistir também. E esse ano ainda vai ter alguns shows aqui na região. Porém, eu acho que vai ser difícil eu conseguir fazer algum. é, Porque são shows específicos. Às vezes são shows de especial. Eu sei que vai ter um especial de Natal. Aí tem show que é corporativo. E show corporativo é difícil. Shows que são comediantes grandes que eu não tenho. Não sou próximo. Então, sabe, é um pouco mais difícil assim de fazer. Porque agora não tem mais show em barzinho. Já não tem já tanto. Aí agora mesmo acabou de vez. E aí eu fiz o meu último show, provavelmente o último show do ano, ali no. Aqui em Campinas mesmo. E foi legal pra caramba, assim. Fiquei feliz demais por ter conseguido fazer esse show, primeiramente, porque eu só consegui fazer esse show porque eu fui num outro show, e é por isso que é importante eu tá sempre junto com a galera, sabe? Sempre tá colando, assim, nos shows, assim, mesmo se eu não for pra fazer. Porque às vezes acontece isso, às vezes eu vou num show que eu não consigo fazer no dia, mas por estar lá, a pessoa lembra de mim ou me chama pra fazer algum outro show em algum outro lugar. Então, eu gosto de colar no show também por conta de várias coisas, assim, e essas é uma delas, né? E aí eu consegui fazer esse show e foi legal demais, assim. Foi legal por vários motivos, mas principalmente porque eu consegui testar. Lembra que eu falei, quem escutou os últimos episódios aí, viu eu falando sobre eu estar escrevendo piada nova, escrevendo piada sobre a região aqui, porque eu me mudei para Campinas, né? Então eu queria fazer piadas sobre Campinas sei lá, porque eu mudei pra cá, então, tipo assim, essa é a minha vida agora, sabe? Então eu queria escrever piada sobre as coisas que tá acontecendo, assim. E aí eu fiz essas piadas, eu testei a primeira vez no show do Afonso, eu falei pra vocês, não foi nada, assim, não prestou nada. Ninguém deu risada, eu falei, porra, que tristeza. Aí eu fui nesse outro show, né, que eu até comentei, falei que eu ia mais bem preparado, que eu ia mais ensaiado com as piadas e tal. E assim, eu fui mais preparado e eu testei, não, eu ensaiei as piadas, eu fui um pouco mais confiante pra fazer as piadas do que eu tava no show do Afonso. Porém, eu não consegui colocar coisa nova. Eu coloquei coisa a mais assim, eu consegui colocar pouca coisa a mais, mas eu não consegui colocar tudo que eu queria. Foi o que ela disse. Eu fiz as piadas que eu tinha feito no show do Afonso, que inclusive as mesmas piadas, tá bom? Eu falei assim, pô, um show só não é parâmetro pra eu ficar mudando piada. A mesma piada que eu contei no show do Afonso, que não teve tanta reação, teve reação. Se falar que não é mentira. Não teve tanta reação, nesse show foi bem melhor. E eu acho muito que é essa parada da confiança, porque igual eu falei no show do Afonso, eu não tava é, confiante nas piadas. Tanto que eu tava ali antes do show, de entrar no palco, eu tava tentando repassar as piadas na cabeça pra ver se eu conseguia decorar a ordem delas. Então eu tava bem assim, sem confiança mesmo. E com pouco tempo de show. Então eu entrei nas piadas novas com 3 minutos no palco. E esse. Não, 3 minutos não, com 1 minuto no palco, eu acho. Eu só entrei, fiz uma piada, que deve ter 1 minuto de piada. E aí eu já entrei nas piadas novas. Então eu tava sem confiança na piada nova. E a piada que eu fiz antes não entrou tão bem. Então a galera não foi comigo. Eu falei, porra, aí é foda, né? E eu tinha 5 minutos só. Então eu tinha que fazer o bagulho e tentar sair bem. Nesse outro show eu tinha mais tempo, tinha 10 minutos. Então quando eu entrei nas piadas novas, eu já tava no palco fazia uns 4 minutos já. E a galera tinha gostado de mim. Eu tinha feito piada e a galera tinha gostado. Então o clima foi diferente, a minha confiança estava melhor, sabe? Então teve vários fatores assim. Mas principalmente eu acho que foi a confiança, porque como eu tava mais decorado, como eu tava mais, sabe, familiarizado com as piadas, eu acho que ficou melhor. E também pelo fato de eu já ter feito elas, porque fazer a primeira vez é sempre difícil. Porque você não sabe. Tipo assim, eu tava até conversando com um cara lá, né, um comediante lá, chama Renan. E eu não conhecia ele, eu conheci ele agora. Ele é de Campinas e ele mora em Portugal. Então ele de vez em quando vem pra cá, vem pro Brasil. E ele fica em Campinas, que a família dele mora aqui.
E aí ele fica um tempo pra cá, depois ele volta pra Portugal, fica um tempo lá. E aí eu tava conversando com ele, né? E aí eu falei pra ele, eu falei assim, mano, eu fiz essas piadas e eu não sabia, tipo assim, a gente escreve a piada imaginando que vai ter graça em algum momento ali. Tipo assim, eu escrevi a piada, aqui é o punchline, aqui é a piada, aqui é onde a galera vai rir. Só que você não faz ideia, você só imagina que é aí onde a galera vai rir. Às vezes você é, conta a piada de uma forma, você dá uma pausa diferente, você fala de um jeito diferente, que tem uma risada onde você nem esperava. Ou você tem uma reação diferente. Por exemplo, quando eu entro nas piadas, eu falo que eu me mudei pra Campinas. E tipo assim, mano, pra mim, normal. Eu me mudei pra Campinas, é só uma informação pra piada. Só que quando eu falei isso, a galera comemorou. E eu não sabia disso. Então eu fiquei meio perdido, assim, porque a galera meio que deu um grito. Algumas pessoas também, não foi todo mundo. Algumas pessoas, tipo, reagiram ao fato de eu ter falado que eu me mudei pra Campinas. Tipo, meio que comemorando, assim, sabe? E eu não sabia que ia ter isso. Então, sabe, essas paradas assim, porque a gente só descobre fazendo. Aí na segunda vez que eu fiz, eu já fui preparado. Eu falei, mano, quando eu falar que eu me mudei pra Campinas, talvez tenha uma reação. Então eu falei de um jeito que se tivesse reação, eu ia tipo. Eu acho. Eu não lembro agora. Eu escutei o áudio. Eu lembro que teve algumas horas que a galera, tipo, não deu risada, mas eles gritaram, assim, tipo, meio que comemorando. E eu acho que essa foi uma das horas. Acho que teve duas vezes que eu falei alguma coisa e a galera, tipo, sabe? Tipo, não risada, como se fosse uma piada, mas tipo, é. Eu acho que Campinas foi uma delas. Então os caras bateram palma, sabe? Então tem que preparar pra isso. Que às vezes eu vou falar isso e vai ter reação, e às vezes também não. Então tem que ir preparado pros os dois casos. Só que na primeira vez que eu fiz, eu não sabia que ia ter isso. Então ficou meio estranho assim. Da segunda vez eu já tava mais preparado. Então, eu fiquei feliz, tá ligado? Dá até pra, dá pra perceber, né? O tanto que eu tô falando aqui. Eu testei as paradas, foi legal, a galera lá de lá gostou. Depois do show, vem uns caras, tipo, que é aqui de Campinas mesmo, vieram conversar comigo, falou, pô, que legal que você veio pra cá, não sei o que lá, começou a falar coisas de Campinas. Inclusive, essas piadas que eu tô testando, tem coisa que eu não coloquei ainda, porque eu não escrevi de uma forma legal pra levar pro palco, sabe? Porque são piadas. é, Sei lá, são piadas assim que não. Eu achei que ficou muito grande, sabe? Então eu preciso achar um jeito de resumir elas, de diminuir. Porque assim, tem que colocar piada, né? Então é mais informação do que piada. E aí eu conversando com o cara, ele veio meio que me falar assim sobre coisas que eu já tinha escrito, sabe? Que eu ainda não testei, mas tá escrito. Então meio que dá uma confirmação assim de que o lado que eu tô seguindo pra essa piada, o assunto que eu tô seguindo, a galera vai meio que conhecer um pouco assim, sabe? Vai ter uma certa identificação, vai ter eu não vou estar falando besteira, sabe? Então, isso já valeu a pena, mas os caras vieram conversar, falou que ficou legal as piadas e tal, e tipo, mano, foi a segunda vez que eu fiz. E os caras veio falar, pô, que da hora, não sei o que lá. E, mano, eu fiquei feliz, assim. O show foi bem legal. E por ter sido o último show do ano, eu tô saindo bem do ano de 2025, apesar de ter sido um ano ruim pra mim, no sentido cômico, profissional, na carreira de artista, na minha carreira de comediante. Esse último show do ano foi um show bom, então, num show ruim, eu tô saindo com uma piada boa. Deu pra entender isso? Só comediante vai entender. Foi um show bosta, mas a última piada, ela entra. E aí você, caralho, agora que entrou, vou ter que sair do palco? É isso aí mesmo, rapaziada. Agora que a piada entrou, você tem que sair do palco. Mas o último show do ano foi bom. Eu tenho até medo agora de fazer um show que estrague tudo, sabe? Mas se tiver cachê também, que eu tô precisando, que eu tô desempregado. Lembra que eu falei que eu tô desempregado? Então, é isso.